Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos acompanhar o Evangelho nesse tempo quaresmal, nesse dia maravilhoso. Como Jesus disse no Evangelho, alguns dias um profeta não é bem recebido na sua própria pátria, bem acolhido. Por isso, Jesus não pôde fazer muitas curas. O sentido de hoje do Evangelho é dizer: quem não despreza Jesus, quem acredita nele, quem professa a fé nele, com certeza pode pedir e interceder, que alcançará graças e benefícios. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Quem é que não gostaria que Jesus curasse um parente seu, principalmente próximo, um filho, uma filha, alguém doente? Todos nós. Para isso, para que de fato aconteça esta ação de Deus em nossa vida, nos beneficiando, é preciso crer, acreditar. Mas Jesus vai um pouco mais além. Não precisa primeiro ver os sinais para acreditar. Basta confiar na sua palavra, que foi o que aconteceu aqui na narrativa do Evangelho de hoje. Veja, Jesus estava saindo de uma cidade para outra, e ele toca na questão em que não foi bem acolhido em Nazaré. Um profeta nunca é bem aceito na sua própria terra. Mas os que estavam na Galileia o conheciam, já tinham visto vários sinais e o acolheram muito bem. E alguém saiu lá de Cafarnaum para vir até Jesus. Por que essa pessoa fez isso? Porque o seu filho estava doente. Vejam, quem era essa pessoa? Um funcionário do rei, que não tem a prática como tinha os judeus. Ele não pagava o dízimo, ele não oferecia sacrifícios, era uma pessoa totalmente fora desse contexto. Mesmo assim, Deus não faz diferença. Quer saber quem é e quem não acredita nele. Quem acredita, com certeza, vai ter o resultado que este homem buscou na pessoa de Jesus. O que esse homem queria? Que com a presença de Jesus, com o seu poder, a sua força, fosse restituída a saúde do seu filho. Jesus disse assim: vai, teu filho está vivo. E o homem acreditou. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele, mas Jesus disse: não, podes ir, teu filho está vivo.
Quer dizer, ele acreditou só na palavra de Jesus, sem Jesus chegar até a pessoa, sem Jesus tocar naquele menino. E aí depois, voltando, foram dizer para ele, os funcionários, os empregados do funcionário do rei, disseram que realmente o menino estava curado, vivo. E ele acreditou, professou a fé, ele e toda a família em Jesus. Vejam que nós queremos também continuar com a nossa fé. Continuar com a nossa fé. Assim como aquele homem acreditou em Jesus, você, precisamos confiar. Precisamos de fato pedir, interceder. Pedir primeiro por nós, para estarmos totalmente preparados, corpo, mente e espírito, e também sermos interlocutores, sermos intercessores para aqueles que realmente precisam também de Jesus. Os nossos familiares, os nossos amigos, parentes, os teus funcionários na tua empresa. Então sejamos pessoas orantes, lideranças na fé, para podermos de fato fazer e abrir espaço para que Jesus possa agir. Ele quer nos curar, Ele quer nos tornar vivos novamente. Deus te abençoe, um ótimo e santo dia para você e toda a sua família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.